E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Terça-feira braba, dia de história do Brasil aqui no Parabólica. Pra gente hoje continuar falando das constituições. Vocês já devem ter visto aí no título. Hoje nós passaremos pelas 7 constituições em forma de charge. A gente está priorizando aqui, eu estarei priorizando charges da época que elas foram criadas, charges críticas ou exaltando, então não necessariamente uma charge por constituição, algumas vão ter mais de uma, vão ter duas. E também tem até alguns exercícios já cobrados em Enem sobre aquelas charges específicas. É bom que a gente lembra dessas constituições que nós já fizemos aqui, dessas 7 constituições. Para quem não sabe, a gente acabou de passar aí por quase 2 meses aí, cada terça-feira a gente estudou um pouco de cada Constituição. Na semana passada a gente fechou aí a 7ª Constituição do Brasil, que é de 88. Então é isso, vamos começar então. Agora eu vou tomar uma aguinha aqui, agora estou na garrafinha, ó. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo, tem Brasil, geral, filosofia, sociologia, muito conteúdo para o Enem e demais vestibulares, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. E também, primeiro link dos comentários, não da descrição, comentário fixado, meu canal de lives na Twitch, na outra plataforma. Estou jogando, trocando ideia, conversando. De vez em quando eu entro lá e a gente joga, tá muito gostoso, porque a gente dá risada, conversa bastante. E recentemente tenho jogado Legend of Zelda lá, o último que saiu, Breath of the Wild. E tá muito bacana a gente zerando lá o jogo, mas tem jogos de história também para jogar, pra gente trocar ideia. Tá, ontem, essa madrugada, por exemplo, no começo da madrugada eu entrei jogando, depois eu parei porque fui descansar, fui dormir, mas foi muito bacana, certo? Ó, comentário fixado, tá bom? Vamos lá então fazer a mágica das charges aqui, ó, tá por ordem alfabética não, por cronológica. Algumas dessas charges eu vou até tentar aumentar, tá? Eu vou mexendo aqui, sendo um pouco maleável aqui, mexendo sobre, aumentando ou diminuindo e sobre, para mostrar para vocês, né, um pouco dessas charges aí, que algumas estão em baixa resolução, principalmente quando elas são mais antigas. Vamos dar crédito então, eu estou com uma segunda tela aberta aqui. Essa charge é uma charge sobre a primeira Constituição de 1824, ela é de um chargista, jornalista brasileiro muito importante do período, tanto do Império quanto da República, que é o Ângelo D'Agostini, né, na revista dele, a Revista Ilustrada, tem outras inclusive da República. É talvez o chargista mais procurado quando a gente fala em República Velha, ou Primeira República. Mas ele também tem obras do Brasil Império. Entre várias outras charges, eu estou procurando as que estão se relacionando mais com as constituições, que são os nossos temas recentes de estudo. Tem charges da época em geral. Eu estou procurando mais relacionadas às constituições, tá? Algumas são mais, outras menos, mas tem alguma relação. Bom, a começar, antes de qualquer coisa aqui, tomar água aqui, peraí, eu sei que vocês têm tranquilidade. A começar, desculpa, muito importante isso que eu vou falar agora, gente. Essa charge, ela, se eu não me engano, ela é de 1864, por ali, do Ângelo D'Agostini. Ela é da Constituição de 1824, porque a Constituição de 1824 foi a que mais durou na história do Brasil até agora. Ela durou de 1824, no primeiro reinado, em Dom Pedro I, e foi até a Constituição Primeira Republicana, 1891. Então essa charge ela foi feita durante o segundo reinado, porque é muito difícil, até então eu não tenho muito conhecimento sobre charges produzidas no período da elaboração da Constituição de 1824, ou na Constituinte, tá? Então é mais difícil encontrar. Então, só que como é um período longo, ainda assim você tem charges durante o tempo todo. As charges ficaram muito mais comuns a partir da segunda metade do século XIX. Até mesmo porque você passa a ter um pouco mais de liberdade de imprensa. Não que seja super livre, tá? No Brasil Império. Mas durante o período do primeiro reinado, essa liberdade era mais contida, né? E qual que é a relação dela com a Constituição? Ela é uma Constituição de 1860, é uma charge de 1864, tem um sujeito, possivelmente pertencente a uma aristocracia rural, oligarquia, a Cartola entrega isso, tá? Isso que eu estou falando.
quando não só naquele período, tá bom, gente? Mas a cartola é símbolo de uma aristocracia, de uma elite, de certa forma, seja ela liberal, seja ela conservadora. No século XIX a gente relaciona muito com uma burguesia, mas quando a gente fala em burguesia, é uma burguesia muito rica mesmo, tá? Do século XIX. Então é um dado importante para vocês ficarem de olho, não só para essas charts, mas para outros conceitos, por exemplo, pinturas pinturas impressionistas. A gente sempre tem alguns autores, pintores impressionistas costumam colocar a cartola, que são justamente o Toulouse-Lautrec, por exemplo, que a cartola representa aquela burguesia, os cartolas, a francesa, por exemplo, né, frequentando os cabarés. Isso é importante destacar. Não é regra, mas é um símbolo que já foi utilizado. A gente tem então algumas urnas, aí você tem as cédulas, é difícil ler, mas está escrito cédulas para liberais, para blancos, não sei, não consigo entender direito, mas o mais importante, o que está escrito em cima. Você tem armas, certo? Significa espadas, significa que nós estamos falando de uma elite detentora do poder, inclusive militar, né? Os coronéis. No século XIX, não é uma charge de Primeira República, tá? A gente está falando de uma charge de Império. E está escrito bazar eleitoral, não se fia. Parece um P, mas é F, tá? Que significa não é fiado, tá? Significa que não dá para negociar o voto, tá bom? Mas aí você fala assim, que voto se a gente vivia numa monarquia hereditária no século XIX? É só vocês lembrarem que existe sim eleições, principalmente para a Câmara dos Deputados, principalmente para os deputados. O Senado era muito mais escolhido pelo imperador. Tinha deputado que era escolhido pelo imperador também. Mas existiam eleições, e essas eleições eram feitas pela elite, era um voto censitário quando havia, tá? Então você tinha que comprovar, a gente falou disso na Constituição de 1824. Então não se discute o voto, esse não se fia é que não se vende fiado o voto, não se discute, não se negocia esse voto, certo? Então é uma charge que fala assim, ó, a Constituição é essa de 1824, o pouquíssimo modelo de voto que a gente tem, que seriam para deputados, deputados federais não, que não era uma federação, mas para deputados da monarquia brasileira, representantes aí da monarquia brasileira, é restrito e pronto. Então é uma charge do Ângelo D'Agostini. Agora a gente vai passar para uma outra charge que é talvez a mais famosa aí de Primeira República, tá? Essa charge é de Primeira República, eu tô com a minha caneca aqui, mas eu tô tomando água aqui. Que é uma charge, deixa eu pegar o nome aqui. Alfredo Storni, que é um chargista também de mais ou menos 1920, 1930. É uma charge tentando, essa é fácil de interpretação e tem questões importantes para se destacar. Inclusive tem questão sobre essa charge, só que eu vou passar outra rapidinho. Que já falamos aqui, já foi cobrado em Enem, já foi cobrado em FUVEST, nas próximas eleições de Cabresto. Tá lá o coronel, o político, né? O político representa o coronel na Primeira República, que é o dono da terra, que é o que vai representar só a elite agrária. Nós temos a urna, e o eleitor, ele é um equino, né? E ele tá tudo bem explicativo, é bem didático essa charge. O eleitor está sendo levado pelo político no cabresto, porque é só lembrar que na Constituição de 1891, a partir dela, o voto passou a ser aberto para homens. Ok, então o voto é aberto para homens e isso fazia com que fosse frágil o sistema eleitoral. Porque o eleitor que estava, na maioria das vezes, na grande maioria, na zona rural, era dependente de algum coronel, de algum fazendeiro, e ele tinha que votar nesse fazendeiro, porque senão ele vai para o olho da rua, ou pode acontecer algum acidente ali na fazenda. Então aí mostra para a gente o domínio
de cafeicultores aí no Brasil, né? E ali a mulher representando ali, que está escrito com a saia, na barra da saia dela está soberania. É importante, eu já vou destacar isso inclusive pela própria próxima charge, ela está lá, é a soberania do povo, ela está questionando o coronel, cadê a soberania do povo? Né? Fala que as eleições, né, soberania, mas é de cabresto, é que o coronel lá, o político, está levando o eleitor no cabresto. Né? E ela, né, questionando esse gorrinho dela, eu já expliquei aqui em alguma outra aula para trás, mas você está chegando agora, ou se você porventura não viu essa aula, ele se chama barrete frígio, tá? Esse gorrinho, ele é inspirado no gorro francês, feito desde a Revolução Francesa, passando por processos da Primeira, Segunda, Terceira República Francesa, que foi um gorro inspirado inclusive nos populares da Revolução Francesa. Vamos lembrar que a primeira grande república moderna, de exemplo, tá? Não foi a primeira, mas a que deu o exemplo, né, dos ideais, dos grandes ideais de liberdade e tal, foi a República Francesa. Os franceses gostam muito dessa ideia, os franceses eles têm muito orgulho disso, né? Quando eles costumam inclusive falam Vive la France, Vive la République. Isso é muito importante para eles, e aí entendam que as repúblicas que surgem já no século XIX e no século XX, elas têm muita influência dos franceses. Então esse gorrinho ele é uma representação da república, mas que é inspirado na República Francesa, certo? Essa charge, então, é do Alfredo Storni. Algumas charges eu não consegui a referência, tá? A maioria eu vou dar os créditos aqui e vou tentar passar para vocês. Assim como a próxima, deixa eu diminuir o tamanho dela aqui, que é sobre isso que eu estou falando, inclusive, tá? Tem a ver com a Constituição? Tem a ver, está ligado à Constituição, a primeira Constituição republicana, que é também são também duas mulheres. Essa também é do Ângelo D'Agostini, que tem várias charges. Ele que fez a primeira que a gente viu do Império, agora a gente está falando de uma charge da Primeira República. Procurou charges de Império, Primeira República, Ângelo D'Agostini, tá? De Agostini. Aqui são duas mulheres representando República, a menor, mais nova, a República Brasileira, com um barrete frígio na cabeça. A segunda, a República Francesa, olha só, a bandeira da França, certamente, com um barrete frígio mais velha, a influência que a República Brasileira, através da Constituição, pegou da República Francesa. Tem outras charges do Ângelo D'Agostini, por exemplo, da República Brasileira, a mulher com barrete frígio da República Brasileira, cumprimentando a República Argentina, com a bandeira da Argentina, com barrete frígio também. Então é bem interessante destacar isso, porque a Constituição ela foi definir várias coisas, então mostra pra gente uma ligação com a francesa. Por mais que não seja igual, por mais que a Constituição, a primeira da República, fosse bem limitada em vários aspectos, tá? A francesa também não era super liberta também, tá? Mas enfim. Gente, agora sim, vamos fazer essa questão aqui. Para quem não tiver no celular, que deve estar pequeno aí para vocês, aqui a gente fala sobre... Vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre sobre a charge que a gente falou agora há pouco do Alfredo Storni, né? Então essa charge é de 27, né? Dando o dado exato aqui pra gente. Essa questão, já foi cobrada essa charge no Enem, em outros vestibulares, se eu não me engano essa aqui é FUVEST, tá? Mas eu queria destacar uma questão muito importante. O layout aqui que vocês estão vendo, eu peguei ela, dei um print no site do Globo.com, na parte da educação. Lá estava com gabarito errado. Eu explico isso. Vamos responder aqui que fica mais fácil. A charge satiriza uma prática eleitoral presente no Brasil na chamada Primeira República. Tal prática revelava Peraí. Essa prática aí do cabresto aí, ó. Ignorância por parte dos eleitores dos rumos políticos do país, tornando esses eleitores adeptos de ideologias políticas nazifascistas. B. Ausência de autonomia dos eleitores e sua fidelidade forçada a alguns políticos, as quais limitavam o direito desculpa, estou ficando sem voz, de escolha e demonstravam a fragilidade das instituições republicanas. C. Restrição provocada pelo voto censitário, que limitava o direito de participação política àqueles que possuem um certo número de animais, porque ele está com um jegue, né?
É jegue burro, não sei qual que é o nome correto, acho que é tudo, né? D. Facilidade de acesso à informação e propaganda política, permitindo aos eleitores a rápida identificação dos candidatos que defendiam a soberania nacional frente às ameaças estrangeiras. E ampliação do direito de voto trazida pela República, que passou a incluir os analfabetos e facilitou uma manipulação por políticos inescrupulosos. Gente, qual que é a alternativa correta? Primeiro eu vou falar qual não é a correta, que está no gabarito lá do site. Tome muito cuidado com questões que a gente pega a rodo assim na internet, tá bom? Lá no site está falando que é a E, mas a E está errada por um motivo muito básico que vocês não podem esquecer. Ampliação do direito de voto trazida pela República, que passou a incluir os analfabetos. Não foram incluídos com a chegada da República. Voto para analfabetos, coloca aí nos comentários para mim, deixa aí no chat. Constituição nossa atual, 1988, tá lá, a gente falou disso aqui. Analfabetos não tinham direito a voto, eram excluídos de votar. Todas as constituições falam analfabetos e tal, né? Então sobrou o quê? Tá errado lá o gabarito lá do Globo.com, tá? Já avisando vocês aqui. Ficou, né? Ficou lá. Tudo bem, às vezes a gente erra, tá? Mas vamos lá. A alternativa correta é B. Ausência de autonomia dos eleitores. Eles não têm autonomia. A mulher está questionando, cadê a soberania dos eleitores? Não tem. E sua fidelidade forçada a alguns políticos. É forçado porque está forçado, tá ligado à terra, ligado a alguma questão, as quais limitavam o direito de escolha e demonstrava a fragilidade das instituições republicanas. Qual fragilidade de que instituição? A justiça eleitoral brasileira. Ela era frágil e corruptiva, tá? Então era frágil. Então, assim, importante saber, Primeira República pensa em fragilidade eleitoral. É frágil, certo? Então a alternativa B seria a correta, tá? Eu não sei da história, se de repente lá saiu no gabarito da FUVEST essa questão e ela foi anulada, mas analfabetos não votavam, tá bom? É isso mesmo, eu não tô louco não. Que passou a incluir e está pedindo a correta, não a incorreta. Vamos embora, gente. Ok, essa também tem questão. Essa questão de Enem também, questão bem famosa. Essa questão vou dar os créditos aqui. Raul, né? Tá até assinado ali. Raul Pederneiras, cartunista Raul Pederneiras, 1934. Então a gente já está falando da terceira Constituição brasileira, que é aquela da Era Vargas. A primeira da Era Vargas, né? E a terceira do Brasil. Que é uma mulher discursando numa mesa, provavelmente com outras mulheres em volta, numa reunião, né? E ela discursando, enquanto a mãe tá lá com o filho falando, fica quieto, não chora não, a gente tá em reunião, não é hora de você chorar. E aí tem o textinho. Haverá ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista? Vamos lá. O que é essa charge? O que ela representa? Em 1934 é a Constituição que passa a mencionar mulheres com direito ao voto, tá? Que passa a mencionar, a gente viu aqui na Constituição também, mulheres podem votar, tá lá quando a gente falou sobre a Constituição de 1934, mulheres, pessoas de ambos os sexos e tal, e beleza e tal. A questão é que houve uma grande reação da sociedade patriarcal brasileira, machista, de homens que criticaram, inclusive essa charge ela faz uma crítica, né? Em alguns aspectos, tal. Alguns falam que ela é crítica, alguns falam que não, que falam assim, tá vendo? As mulheres vão agora fazer política, esse partido mulherista, né, que é pejorativamente falando, partido mulherista, nesse sentido, e estão deixando os afazeres de casa de lado, né? Eles não estão cuidando dos próprios filhos, tal. Então, a sociedade patriarcal, machista, reclamou muito desse direito de participação política das mulheres. E aí tem a questão mencionada. Olha lá, haveria ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista? Gente, vamos lá. Peraí, isso aí. Meu celular tocou aqui.
Na imagem da década de 30, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres, relacionando com a... Qual que é a crítica da conquista do direito das mulheres? A. Redivisão do trabalho doméstico. B. Liberdade de orientação sexual. C. Garantia de equiparação salarial. D. Aprovação do direito ao divórcio. Ou E. Obtenção da participação eleitoral. A crítica é a obtenção da participação eleitoral. Estão criticando, falando assim, ó, não pode, tá vendo? Vai deixar o menino de lado. Algumas pessoas na época acharam que fosse a redivisão do trabalho doméstico. Não, essa charge está falando sobre o direito à participação política das mulheres a partir da Constituição de 1934, que é direito conquistado, adquirido pelas mulheres. Fechou? Acho que não precisa dizer mais que isso, né? Essa charge eu não consegui ainda na Era Vargas, mas agora já entrando no Estado Novo. E para falar a verdade, eu creio que ela seja uma charge da época ou um pouquinho mais para frente. Essa charge, o traço dela, deixa eu ver se ele se assemelha a algum aqui que eu já estou acostumado. Tá, é porque tem uma outra charge também sobre Constituição de 1891, que é o mesmo traço, praticamente, né? Eu só não achei a autoria, tá? Então vocês me perdoem nesse sentido. Ela é o Getúlio Vargas lá com a galera do carnaval brasileiro, incluindo aí Carmen Miranda ou Aurora Miranda, né? Irmã da Carmen Miranda, vários sambistas ali, todos com a boca calada, né? Tampada aí. E aí a propaganda, aí vem o pessoal, né? Os funcionários dele, né? Os funcionários ali colocando microfone na era do rádio, né? Não é filmagem isso. Vamos lembrar que essa charge possivelmente é de 1937 ou 38. Então a gente está ligando a Constituição do Vargas, que já é uma Constituição autoritária, não é a de 34, é a de 37/38. E o Vargas fala: vocês ouvirão agora o melhor programa de rádio do país, a Voz do Brasil. E o que representam, os símbolos que representam o povo brasileiro, ou representam as instituições, ou a cultura brasileira, são todos calados. Tanto da imprensa, quanto da cultura popular, né? A Carmen Miranda e tal. Isso tem a ver com o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é aquele mesmo órgão que censurava o que fosse contrário a Vargas e ao que ele acreditava, o trabalhismo, né, aquela coisa toda, Vargas, o pai dos pobres, tal, e também exaltava a imagem do Vargas, né, como o pai dos pobres, né, toda aquela questão ligada, inclusive, ao fascismo, né, que a gente conhece muito bem. E o que a gente sabe muito bem, né? E então ele está falando, vocês vão ouvir a voz do Brasil. Que voz do Brasil? Sendo que é um período de ditadura, né? A Constituição, ela tira os direitos civis, direitos políticos. Quando a gente leu aqui, falou sobre essa Constituição de 37, que é a chamada polaca, porque ela era baseada na Constituição polonesa, também de influência fascista, ela é bem clara, que tudo que for contra a ordem brasileira será perseguido, será proibido. E lá essa Constituição, ela fala direta, fala assim, não pode comunismo, você que gosta de coisas comunistas, hein? Você vai ser perseguido, vai ser calado e tal, não pode ser contra Vargas, não pode ser contra um monte de coisa, né? Bom, essa é uma charge então aí do Estado Novo, ok. A próxima aí, essa charge é uma já sobre ela é talvez a que menos relacione a Constituição, tá? Peguei um print aí na internet, vocês estão vendo. Essa é do Djalma Pires Ferreira, foi chargista do Globo, né? Ele tinha o pseudônimo de Theo, talvez vocês achem essa charge mais pelo Theo. E tem vários, inclusive tem charges de Vargas com o mesmo traço que é do Theo aí. Catete, referente ao Palácio do Catete. Ela é talvez a que menos se refira à Constituição. A Constituição de 46 é um pouco mais difícil de achar charge também. Refere ao Palácio do Catete, a sede presidencial, né, do Brasil no Rio de Janeiro. E ela representa a saída do Estado Novo entrando na República Democrática Populista em 45 e 46. Ali a gente tem a figura do presidente, primeiro presidente da República Populista, que é o Eurico Gaspar Dutra. Ele é sempre representado assim, ele era carequinha mesmo e tal. E ele, inclusive, militar, né? Marechal, né, se eu não me engano. E ele sai o Vargas
e entra o Dutra cheio de canhão. Era uma república democrática, populista, fala democrática, mas o Dutra, a gente até citou aqui, quando a gente falou da Constituição de 46, que foi dentro do governo Dutra, que é a democrática, né? Ou a gente chama de república Constituição liberal, que ao mesmo tempo que falava de liberdades individuais e direitos, né, que você poderia falar agora, liberdade de expressão, ele não conseguiu muito, porque ele colocou na ilegalidade várias organizações comunistas, né, organizações trabalhistas, o próprio Partido Comunista Brasileiro, se tornou ilegal. E aí se relaciona a esse contexto de Dutra estar lá no poder, sai o Vargas, entra o Dutra, mas cheio de militarismo. Afinal de contas, ele era militar, foi ministro da guerra do governo Vargas, né? Depois rompeu com Vargas, depois ficou amigo do Vargas de novo. Nesse período, o Vargas virou senador, né? E acabou apoiando ele depois também, né? Nesse contexto. Vamos lá, essa charge, essa é do Chico Caruso, agora a gente já está na Constituição de 67, tá? Que é a Constituição feita pelo Ato Institucional número 4, lembrando que foi a primeira Constituição, essa charge é mais para frente, essa charge foi feita em 80, porque também você praticamente não tem charge da Constituição de 1967 por conta da censura, tá bom? Para quem não conhece, Chico Caruso é um grande cartunista brasileiro, ele, às vezes vocês podem até confundir ele com o trabalho do irmão gêmeo dele, que é o Paulo Caruso, né? O Paulo Caruso eu acho que os dois já fizeram, mas hoje eu acho que mais o Paulo tá lá no Roda Viva, aquele cartunista que fica lá no Roda Viva, tal, o cara extremamente competente. Eu acho que o Chico Caruso já participou também, já foi para a bancada do Roda Viva. E são cartunistas assim, de nome, antigos e super competentes na história do Brasil. Essa charge de 80, a gente praticamente... 80 já é um período que você já consegue, já caiu, por exemplo, o ato institucional número 5, então aí os chargistas eles passam a ter um pouco mais de liberdade. Não, os chargistas criticavam, tá? O Ziraldo, durante a ditadura, fazia altas críticas, inclusive ao AI-5, no período do AI-5 e tal. Mas sobre a Constituição de 67, as críticas eram muito mais aos atos institucionais do que à própria Constituição. Porque a própria Constituição não foi muito seguida pelos próprios, apesar dela ser de caráter autoritário. A gente falou aqui, inclusive, que ela está escrito lá que ela foi promulgada, mas na verdade ela foi outorgada, porque os deputados, lembrando que outorgada é feita de forma autoritária, e promulgada é feita por Assembleia Constituinte. Teve Assembleia Constituinte, mas os deputados, só de situação, os deputados de oposição tinham sido todos cassados antes. Então, ela foi, a gente costuma dizer, então ela diz nela, ela se afirma, autoafirma promulgada, mas se você olhar pelo ponto de vista teórico e pelo ponto de vista prático, e principalmente prático, ela foi outorgada. E aí tá lá, ó, flagreio procurando o significado da palavra liberdade. É porque quase a gente não tem charge sobre a Constituição de 67 por conta da censura e porque o foco dos chargistas, dos cartunistas, era muito mais os atos institucionais, mas ela relaciona porque mostra que há um período de autoritário no Brasil, né? Então, não tem liberdade, essa própria Constituição fala, né? Ela limita, ela proíbe, por exemplo, quando a gente leu ela aqui, o direito à greve de serviços públicos e de qualquer outro serviço que o Estado entender que é necessário. Aí pode ser do setor particular. Ou seja, não há liberdade, tá bom? Bom, e aí a gente chega nas constituições, na Constituição de 88, linda essa charge do Enfio. A gente tem um vídeo aqui só sobre o Enfio, a gente falou inclusive dessa charge, que é a Constituinte de 87, né? 86, 87, chegando em 88, para formular essa Constituição nossa atual, que é a cidadã. E ela é linda porque mostra o povo brasileiro reconstruindo a bandeira do Brasil lá com a Constituinte, colocando uma estrela por uma, reflorestando o Brasil, né, definindo reorganizando o Brasil. Não tem nem muito o que falar, é uma charge muito emocionante, assim, na minha opinião, é uma charge muito bonita mesmo, né? A gente colocando cada pedacinho, cada grãozinho de areia para formar o amarelo, né? Replantando, fazendo uma relação com a mata, que a gente sabe que na bandeira do Brasil esse verde não é mata nenhuma, mas há uma relação aqui na charge, né? Falar, gente, é como se fosse, a gente está
reconstruindo a bandeira brasileira no conceito da liberdade. Então é uma charge da Constituinte que vai gerar a Constituição de 88, que a gente fez aqui, foi a última. Aqui já é mais crítica. Essa charge, que é do Miguel de Paiva, essa foi publicada originalmente no estado de São Paulo, em 1988 já, né, no ano da Constituição. Que aí é essa Constituição foi distribuída a rodo, tá? Ela é gratuita, de fato, mas eu lembro que quando ela saiu, falando sério, eu era criança, em 88 eu tinha 6 anos. Eu tinha uma caixa gigantesca, cheia dessas constituições, que por algum motivo foi parar lá em casa essa caixa, cheia dessas constituições, era um orgulho danado do pessoal, pro povo brasileiro, e essa Constituição era colocada a rodo lá, tinha uma caixa cheia de livrinho, tá? Era bem bonitinho os livrinhos, assim, pequenininho, quadradinho assim, sabe? Do tamanho de um dicionário, assim, mais ou menos, né? Porque tem vários modelos. E aí tem lá o cara lendo, né, a Constituição, é uma família desabrigada, sentada na calçada, no passeio, na sarjeta, como vocês quiserem chamar, na rua. E ele fala, todo brasileiro tem direito à moradia. Ele está lendo essa Constituição que é a cidadã. Aí ela fala, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, que é o seguinte, o que está em lei, o que está em Constituição não necessariamente é o que é seguido. Então, se a gente for olhar a Constituição, principalmente o artigo 5º, a gente fica triste de ver o quanto de coisa que não é seguido. Não é seguido principalmente pelo próprio Estado, né? Dos direitos de saúde, comida, alimentação, moradia, ensino, que é direito, né? É direito e não dever que a gente está falando aqui. Direito, inclusive definição aí com as leis que saem em relação à própria Constituição, direito inclusive a transporte público gratuito para estudante e tal, passe livre de ensino básico, enfim, se a gente for olhar, então tem uma crítica aí nessa charge. E ela também foi cobrada no Enem, tá? Deixa eu só diminuir aqui. Opa, peguei deixa eu só diminuir aqui, essa também ficou famosa, né? Enem 2014 foi cobrada essa questão. A charge, todo brasileiro tem direito à moradia, aí ela fala, agora lê aquele pedaço bonito, porque na teoria é muito bonito, né? Na prática, será que todo mundo tem esse direito? A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 88, faz referência ao seguinte conjunto de direitos. A. Direitos civis, como direito à vida, liberdade de expressão e à propriedade. B. Sociais, como direito à educação, ao trabalho, à proteção à maternidade e à infância. C. Difusos, como direito à paz, ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente saudável. D. Coletivos, como direito à organização sindical, à participação partidária e à expressão religiosa. E políticos, como direito de votar e ser votado, a soberania popular e a participação democrática. É uma questão de nível bem fácil, né? Se a gente for olhar, é só você ler principalmente o que a mulher aqui da charge está falando. Agora fala aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Direitos sociais, direito à educação, trabalho, à proteção, maternidade, à infância, lembrando que ela está com um bebê de colo, na rua, tem uma criança lá atrás. Então, alternativa B, direitos sociais. Todos esses outros direitos, aí, ou pelo menos a maioria deles, está contido nessa Constituição. Mas a charge, especificamente, está falando de direitos sociais. Fechou? É isso aí. Passamos aí por... Agora sim. Passamos aí pelas 7 constituições do Brasil, pelo menos, ou chegamos perto delas, em charge. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais coisas, muito mais se vocês pesquisarem. Tem muito mais coisa aí, muitas charges aí pelo Brasil, aí, pela internet. Aí. Eu tentei valorizar charges feitas à época, algumas são duvidosas, foram feitas à época mesmo, principalmente aquela do Vargas, mas eu creio que sim, porque tem outras charges do mesmo autor na época também. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês de coração. Esse vídeo ficou grande, eu sei, mas eu queria fazer aqui pra gente fechar essa série das Constituições aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!